Olá! Hoje nós vamos analisar mais um aspecto das auditorias ambientais. Nós vamos falar hoje sobre os tipos de auditorias. E nós vamos encontrar algumas classificações. Então, para entendermos melhor as auditorias, nós precisamos usar uma estratégia para classificá-las. E aí, dependendo da classificação da auditoria, nós vamos ver os tipos diferentes que existem. Então, se nós levarmos em consideração o critério da obrigatoriedade, nós vamos encontrar uma auditoria chamada voluntária, ou também dita auditoria de certificação, e uma auditoria compulsória. Qual é a diferença entre a auditoria voluntária e a auditoria compulsória? Na auditoria voluntária, existe uma intenção da parte que será auditada em fazer esta auditoria, ou seja, ela se submete voluntariamente à auditoria, exatamente porque ela deseja, lá na frente, receber uma certificação ou ter alguma outra vantagem em fazer essa auditoria. A auditoria voluntária, ela ainda pode ser classificada em auditoria interna e auditoria externa. A diferença entre a auditoria interna e a externa é a natureza, a origem das pessoas que farão a auditoria. Nós chamamos de auditoria interna aquela feita pelos funcionários ou por alguns componentes da própria empresa. Portanto, ela é feita internamente, por pessoal interno que está avaliando os seus próprios processos, os seus próprios produtos, ou seja, se autoavaliando. E uma auditoria externa é aquela em que alguém de fora, ou uma instituição, uma empresa específica para isso, ou uma empresa certificada, eventualmente, ela vem até a empresa e ela vai fazer essa auditoria com um pessoal que é externo à empresa, que é alheio à empresa. A auditoria compulsória é aquela em que existe uma determinação legal para se fazer a auditoria. Então, normalmente aqui nós temos algumas atividades que, por sua natureza, pelo risco que representa a sociedade, então se exige a auditoria. Tá? Então, aí ela é chamada compulsória, exatamente em contraposição à auditoria voluntária. Na auditoria compulsória, por óbvio, não existe o subtipo interno. Ela deverá ser feita por auditores externos, por um pessoal externo à empresa, à instituição. Em relação à parte auditada, nós podemos encontrar também uma classificação. E aí a gente pode chamar de primeira parte, segunda parte ou terceira parte. Quando nós falamos em auditoria de primeira parte, nós estamos dizendo que a própria organização está fazendo a sua auditoria. Podemos dizer então que seria uma auditoria interna? Pode ser dito assim, que é uma auditoria interna. Então, a primeira parte, a auditoria de primeira parte, é a própria organização, o instituto, a empresa, é que faz a sua auditoria. Quando nós temos uma auditoria de segunda parte, é feito por um ente em relação a outro, sempre que exista uma relação comercial. Então, por exemplo, eu posso ter uma auditoria de segunda parte feita por um cliente em relação à organização? Sim, e nesse caso, para evidenciar o processo, para evidenciar qualidade, enfim, essas coisas todas. Então, o cliente ele pode fazer uma auditoria em relação à organização. A organização como um todo, a empresa como um todo, ela também pode fazer uma auditoria de segunda parte, quando ela o faz em relação aos seus
fornecedores. Então vejam que tanto do cliente para a organização, quanto da organização para os seus fornecedores, existe aqui uma relação comercial. Existindo essa relação comercial, nós chamamos então auditoria de segunda parte. Quando nós fazemos isso? Nós fazemos normalmente para nos preservarmos da qualidade, do padrão nos produtos e matérias que são fornecidos ou que são produzidos por determinada entidade. Seja a organização, seja a empresa, seja a instituição, ou seja o fornecedor propriamente dito. Pois muito bem, e quando nós falamos de auditoria de terceira parte? Nesse caso, nós não temos uma relação de consumo, não há uma relação de consumo, não há uma relação comercial, não há uma relação jurídica, né, entabulada entre as partes. O que existe é um organismo certificador que é chamado para certificar ou para determinar algumas características desta organização. Então aí nós dizemos que é de terceira parte. Esse organismo certificador, ele deverá ter autorização, ele deverá ser certificado para exatamente fazer esse tipo de procedimento, esse tipo de auditoria frente às organizações, frente às empresas. Uma terceira forma de se classificar as auditorias é quanto aos critérios que vão ser utilizados durante a auditoria. E aí a gente pode observar que se esses critérios são, por exemplo, legais, se é uma auditoria de conformidade legal, neste caso nós temos uma auditoria específica cujos critérios são legislação. Ou seja, eu vou observar se essa minha empresa ela cumpre toda a legislação. Essa legislação pode ser do nível municipal, do nível estadual, no nível federal ou até mesmo em convenções internacionais. Pode também se dar em relação aos documentos internos da empresa que servem de normatização para o seu funcionamento. Então, o primeiro tipo de auditoria quanto ao critério é o critério legal, então é a chamada auditoria de conformidade legal ou compliance. Nesse caso, um primeiro passo seria analisar o setor de atividade e separar toda a legislação que é aplicável para aquele tipo de autoridade que a empresa está fazendo. Num segundo momento, vistoriam-se, ou seja, visitam-se as instalações e observam-se agora aqueles critérios que foram elaborados pela legislação e que foram levantados nesse primeiro momento. Agora eu vou evidenciar se eles existem ou se eles não existem. Se eles existem, se eles estão sendo respeitados, eu digo que existe então uma conformidade. Se não, existe uma não conformidade. Por óbvio, após esta vistoria, após checagem, através de um checklist, se faz agora um relatório, se emite um relatório de auditoria. Mas aí eu vou levar em consideração não outros aspectos, eu vou levar em consideração se a legislação está sendo cumprida ou não. Portanto, auditoria de conformidade legal ou compliance. Um segundo tipo de auditoria, ela leva em consideração os critérios ambientais, ou seja, o desempenho ambiental. Então, além da legislação, além dos regulamentos, além de tudo aquilo que já foi visto lá de conformidade legal, eu tenho ainda mais um componente, mais um critério, mais um elemento a ser observado, que é o desempenho ambiental. Bom, o desempenho ambiental, ele pode ser analisado em quatro formas ou de 4 aspectos diferentes.
Então, eu vou encontrar aqui o econômico operacional, o sociocultural, o físico-químico e o biológico-ecológico. Então, vamos lá. Em relação ao aspecto ou à categoria econômico-operacional, nós vamos observar o licenciamento, a adequação do licenciamento, vigência de licenciamento, parâmetros que estão especificados no licenciamento, possibilidades ou proibições. Eu vou observar também se existe segurança em relação aos funcionários, aos trabalhadores, em relação aos clientes, em relação, enfim, a todos os envolvidos. E esse aspecto de segurança, ele implica também se existe ou não um treinamento para que estas pessoas desempenhem as suas funções de forma correta, de forma eficaz, de forma segura. Vai-se observar também a gestão de operação. E aqui é importante que se mencione que essa gestão de operação, ela implica em observar todas as fases de produção em relação ao produto ou serviço que está sendo gerado e também a matriz energética. Então, o gerenciamento de energia, o quanto se gasta, o quanto não se gasta, se existe desperdício, se não existe desperdício, se esta fonte energética é a mais adequada ou se eu preciso mudar a fonte energética, as consequências do uso desta fonte ou daquela fonte energética. Tá? Então, tudo isso vai ser observado num primeiro momento. Não só isso. Em relação, talvez, o que nos tenha assim, a maior aplicação mesmo, seriam os aspectos físico-químicos. Então eu vou avaliar toda a questão hídrica, água, fornecimento de água, a origem da água, utilização de água, desperdício de água, o descarte da água, enfim, tudo que tenha referência à água, desde a entrada dessa água, que eu chamo de input, né, que é a entrada desse recurso, toda a utilização, quer dizer, todos os passos de utilização desta água, até o descarte, até o output da água. Então, tudo que tenha referência à água. Posso também levar em consideração solo, né, utilização do solo, fonte do solo, elementos do solo, contaminação do solo, enfim, tudo aquilo que tenha referência ao solo propriamente dito. Podemos utilizar também a questão de poluentes atmosféricos, então eu vou analisar o ar, se existem fornos, se não existem fornos, aqui a fonte de energia vai me auxiliar bastante. Se esta fonte de energia ela vai produzir um passivo, se ela vai produzir vapores, gases que tenham consequências não só para o ambiente onde a empresa está, o seu entorno, os seus vizinhos, mas também, eventualmente, um efeito um pouquinho mais longínquo à localização da empresa. Ao contrário, se ela produz ruídos, os ruídos que ela produz, como ela minimiza isso, quais as fontes de ruído, será que eu posso modificar, eu posso alterar maquinários, eu posso alterar o funcionamento de tal forma que a poluição em relação aos ruídos seja afastada ou minimizada, né? E aqui eu posso utilizar-me de inúmeros equipamentos, tanto para água, quanto para solo, quanto para o ar, quanto para ruído, quanto para os resíduos sólidos e outros resíduos que porventura sejam produzidas? Será que eu estou respeitando todo o ciclo de produção? Será que eu estou respeitando todas as indicações dos chamados R's? Né? Esses resíduos, eles podem ser utilizados, não podem ser utilizados, enfim, tudo aquilo que diga respeito aos resíduos, tanto a sua geração quanto a sua disposição.
Lembre-se o seguinte, que alguns resíduos produzidos, eles devem ser inseridos numa legislação específica chamada logística reversa. Então não é só o resíduo em relação à produção propriamente dita, mas também o que diga respeito ao produto, ou seja, o que eu vou fazer com esse produto e depois desse produto, como ele vai ser descartado. Em relação à categoria, ao aspecto sociocultural, aqui nós vamos levar em consideração dois grandes elementos em relação à educação e em relação à saúde pública. Então, tudo que tenha referência à educação e à saúde pública também vai ser inserido aqui. Ao aspecto biológico-ecológico, tudo que diga respeito à biodiversidade e aos biomas, tanto na entrada dos recursos, tá? Que eles sejam certificados, a origem desses recursos, a fonte desses recursos, como também a saída, né? Eventualmente aquilo que possa causar transtornos à fauna, à flora e aos biomas constituídos. Então, as atividades olhadas de uma forma mais específica, de acordo com estas 4 categorias. E aí, por óbvio, se faz um relatório e se faz aí as conformidades e não conformidades. Lembre-se que isso é específico, né? O que eu estou mencionando agora é de aspecto geral, mas ele vai ser específico para cada tipo de atividade. Então, em alguns tipos de atividades, nós aplicamos um raciocínio, e outros tipos de atividades nós não aplicamos outro raciocínio, eventualmente por conta das consequências dessas atividades, tá? E da geração desses problemas cruciais. Um segundo tipo de... Não, terceiro tipo de auditoria, né? Nós já vimos o primeiro tipo, que é o de conformidade legal, compliance, o segundo tipo de auditoria de desempenho ambiental, o IDA, e o terceiro tipo, então, auditoria de sistema de gestão ambiental, ou seja, SGA. Nesse SGA, a minha preocupação é a gestão ambiental. Então, todo o meu posicionamento ele é um pouco diferente. Toda a minha auditoria ela fica um pouquinho mais complexa porque ela abrange uma série de processos, de procedimentos, de atos e providências que eu devo tomar. Quando nós falamos de auditoria de gestão ambiental, nós estamos falando daquele sistema do PDCA. Lembre-se lá, o planejamento, P de planejamento, o D de organização, de fazer, na verdade é doing em inglês, né? O C de checagem, que seria a implementação e checar se realmente isso está acontecendo, e o controle final, né? A avaliação final. Tá? Então, o PDCA. Então, aqui, no planejamento, sempre que eu faço um planejamento de SGA, de Sistema de Gestão Ambiental, eu vou levar em consideração não só as políticas públicas, as políticas que são colocadas pelo poder público, mas também aquelas políticas que dizem respeito ao agir da empresa, ao agir daquele ente, né, daquela instituição. Todo o acompanhamento de legislação, tudo que diga respeito à legislação, e aí eu devo observar também que existem regras de cunho federal, existem regras de cunho estadual e existem regras de cunho municipal. Então, cada empreendimento, cada empresa, ela vai responder de uma forma diferente quando eu faço esse planejamento. Por quê? Porque de repente a localização dela é diferente e eu tenho regras, leis específicas dependendo da localização em que ela está. Às vezes mais restritas, às vezes mais leves. Tá?
E aqui, quando eu faço o planejamento, eu preciso observar qual é o meu objetivo, qual é a meta que eu pretendo em relação a esta auditoria, tá? E ver se todos os recursos estão disponíveis, se eu tenho recursos necessários que sejam suficientes para a realização desta auditoria. Pois muito bem, quando eu vou observar o fazer especificamente, deve-se levar em consideração como está estruturada a organização, em que medida eu organizo isso, se existem setores, estrutura organizacional adequada para que eu desenvolva aquelas atividades de gestão ambiental, de sucesso na minha gestão ambiental. Eu devo observar também que devem existir níveis de autoridade e níveis de responsabilidade. Esses níveis de autoridade e responsabilidade, eles precisam ficar absolutamente claros, exatamente para que eu possa responsabilizar, eu possa exigir algumas ações e algumas atitudes, tá? Então, o fazer não é só especificamente botar a mão na massa, mas eu tenho que ter também uma estrutura que me permita fazer essas coisas todas. A checagem aqui deve se levar em consideração o comprometimento da instituição. Então, uma vez que eu planejei, uma vez que eu estou executando, eu quero agora observar se aquilo que eu estou fazendo está resultando em algo positivo. Então, eu vou observar, houve comprometimento? Houve com relação às pessoas e todas as pessoas envolvidas dos mais diversos níveis, não só os trabalhadores, mas também os chefes de departamento, de setores, enfim, a organização maior, né, se ela também está comprometida no sentido de possibilitar a minha ação. E aí eu vou avaliar a gestão, eu vou avaliar os riscos, eu vou avaliar as ações que estão sendo implementadas e eu vou avaliar o procedimento ou o produto, né? Com vistas a que, se for necessário, eu posso fazer uma revisão desses projetos, eu posso fazer uma revisão desses programas ambientais. Então, o programa ambiental, o projeto ambiental, sejam eles gerais ou específicos, eles não podem ser engessados, eles não podem ser imutáveis. Por quê? Porque eventualmente eles não dão certo. E aí, na situação deles não darem certo, jovens, eu tenho que levar em consideração as alternativas de modificação, tá? E é por isso que eu tenho um outro passo, um passo de observar as informações geradas, ou seja, todas as evidências coletados, os dados coletados de realização destas ações, se elas estão em conformidade com tudo aquilo que eu planejei lá na frente, com toda a política, com toda a legislação, com toda a normatização. E quando eu observo um determinado problema, este problema eu vou ter que levar em consideração duas situações. Então eu recebo as informações. Por um lado, as informações, elas me evidenciam, portanto, as evidências coletadas, através desses dados coletados, eles me evidenciam que a minha ação está em conformidade com legislação, normatização, tudo aquilo que eu planejei para ter uma gestão ambiental eficiente. Se isso tudo estiver correto, agora eu vou trabalhar em minimização de gastos, em minimização de recursos. Então eu posso melhorar ainda, se é possível, eu o farei. Uma outra situação é quando as questões são apresentadas em termos de negatividade. Ou seja, as evidências dos dados que eu estou coletando me mostram que existe não conformidade.
O que é não conformidade? Não está de acordo com tudo aquilo que foi planejado. Em não estando de acordo com o que foi planejado, eu preciso diagnosticar o problema, achar as causas do problema, averiguar como é possível consertar este problema e fazer todas as alterações necessárias que estejam ao meu alcance, que sejam possíveis. Tá? Então eu preciso agora determinar as chamadas ações corretivas. Ora, meu querido, isso significa que eu vou ter um encadeamento de ações, de atos, de procedimentos mesmo. Tá? Isso tudo começa com um comprometimento, isso tudo começa com o estabelecimento, uma definição de uma política ambiental. Ora, uma vez determinada essa política ambiental que a empresa, que o empreendimento quer assumir, eu faço todo um levantamento ambiental em relação às informações ambientais, às ecoeficiências ou ecoineficiências, ou seja, as conformidades e não conformidades. Avaliam-se os aspectos ambientais, avaliam-se a legislação a ser implementada. E aí eu faço uma análise de desempenho ambiental. Ora, então significa que nessa SGA você já falou a questão legal, a compliance. Isso, então ela está embutida aqui. Agora você está falando também de aspectos ambientais no sentido de desempenho ambiental. Então quer dizer que a avaliação de desempenho ambiental, a auditoria de desempenho ambiental, ela entra aqui? Sim, ela entra aqui. E você veja que ela é um pouquinho mais ampla do que as outras que eu apresentei para vocês. Ora, uma vez que eu faça todo esse levantamento, que eu saiba de tudo o que está acontecendo, né, o meu quarto passo seria estabelecer os meus objetivos ambientais. Onde é que eu quero chegar? O que eu quero com o meu estabelecimento, com o meu empreendimento, com a minha empresa? O que eu quero com isso? E aí eu defino o meu programa. Ora, ao definir o programa, eu já sei o que fazer e o que não fazer. Ou seja, existe um programa que deve ser implementado. São duas fases diferentes. Uma fase é você definir o programa. Outra fase é você implementar o programa. Então, a implementação depende do estabelecimento de um programa. E estabelecer um programa não significa que ele vai ser implementado ou que ele está implementado. São duas coisas diferentes. É um passo a mais. O próximo passo é fazer com que todos estejam cientes, que todos estejam conscientes daquilo que nós gostaríamos de fazer. E aí todos devem trabalhar em prol deste programa. É óbvio que isto significa uma formação, uma educação, um treinamento. É necessário dizer àqueles que estão envolvidos no processo por que eu estou fazendo isso. Em que medida isso é mais importante do que o jeito que eu sempre fiz na vida? Né? Por que eu tenho que mudar agora? Então, esta educação, esta formação, ela também deve ser dada. É um treinamento que deve ser dado. Tá? Então, todos aqueles envolvidos, não interessa o nível, o grau, né, dentro da organização, da estrutura que nós montamos, todos eles devem estar imbuídos do mesmo objetivo, que é aquele objetivo que nós já determinamos lá atrás. Ora, isso agora ele vai necessitar de um sistema de controle. Como é que eu sei se o que eu estou fazendo está certo? Então, eu preciso dos critérios especificados, tá? Esses critérios, eles devem estar muito claros, muito objetivos, né? Então, eu preciso do que a gente pode chamar de checklist de averiguação. Então, este checklist, agora, ele vai ser confrontado com a realidade, né? Então, eu vou observar agora o que as pessoas devem fazer, tá? Como elas devem fazer, qual o resultado disso que eu quero. Então, quando se faz uma auditoria, nesta fase eu preciso saber qual é o auditor
que vai fazer qual parte. Então eu vou dividir trabalhos, eu vou dividir tarefas, eu vou dividir atribuições. Isto equivale no direito a dizer que eu estou distribuindo responsabilidades. Tudo que eu estou falando até agora, ele deve estar registrado, ele deve estar documentado. Então, todas as responsabilidades, todos os afazeres, todos os atos, né, eles devem estar registrados. Então eu faço uma documentação, eu elaboro um manual, eu elaboro aquilo que nós chamamos de protocolo. Então deve existir um protocolo. Se eu estou neste setor, qual é a atribuição desse setor, quais são as implicações desse setor, eu preciso saber disso. E, portanto, tenho que ter um protocolo para este setor. No setor do ladinho é outra coisa, pode ter algumas coisas iguais, mas existem algumas coisas que são específicas. Tá? Então, existe toda uma construção de documentação, do que a gente chama de protocolo. Muito bem, a fase seguinte, agora, eu estou trabalhando, as coisas estão acontecendo, meu dia a dia está acontecendo, eu preciso monitorar isso, porque, jovens, você há de convir comigo que eu não vou agir quando a coisa já está acontecendo, quando a coisa já aconteceu, quando a coisa não tem mais solução. Então, o que eu preciso fazer é exatamente monitorar as minhas atividades, a ponto de que, se houver qualquer problema, isso seja ressaltado antes dele se tornar um problema insolúvel, ou dele se tornar um prejuízo, ou dele se tornar um dano. Tá? Então eu preciso fazer isso. Fase seguinte, quando tudo está elaborado, muito bem, então já deve estar funcionando, já deve estar funcionando. Então agora eu faço a tal da auditoria interna. Essa auditoria interna, ou de primeira parte, ela vai observar os possíveis problemas que possam acontecer nisso tudo que a gente já fez. Então a gente está fazendo, a gente não sabe se está dando certo. Então eu faço uma auditoria interna. Ora, quando eu faço uma auditoria interna, vem um relatório de conformidades e não conformidades. E aí, com base nessas conformidades e não conformidades, eu posso estabelecer para as conformidades e para as não conformidades planos de ação de acordo com uma e de acordo com outra. Pois muito bem, se existir conformidade, eu posso ainda melhorar? É possível? Nisso, naquele outro. A auditoria vai me dizer. Se não conformidade, o que está causando e como eu posso consertar? Então eu tenho aqui os chamados planos de ação. Eventualmente, lá na frente, eu faço a certificação de terceira parte, a auditoria, de terceira parte, que é uma auditoria de certificação, e aí eu posso receber a certificação da ISO. Né? E é óbvio que este processo, ele está sempre dinâmico, ele está sempre em avaliação, sempre fazendo aquilo que é necessário para a sua atualização, modernização, aperfeiçoamento. Portanto, é o que a gente chama de melhoria contínua, tá certo? Mas, Irene, é uma coisa complexa, é uma coisa que demanda recurso, sim, demanda recurso, não só um recurso financeiro, mas também demanda recurso de pessoal, o recurso humano, recurso de, inclusive material, em alguns casos, para você fazer alguns testes, alguns exames laboratoriais eventualmente. Tá? Mas por que eu gastaria dinheiro com um sistema de gestão ambiental? Por que um empreendedor, por que um empresário já constituído, ele vai se preocupar com isso? Jovens, hoje nós temos um incentivo muito grande, que é a competição. Tá? Então veja lá, existem motivações para o meu sistema de gestão ambiental? Existem. Então eu posso, por exemplo, ter um sistema de gestão ambiental
porque é de influência mundial, porque é de uma exigência mundial, sim, eu posso ter com base nisso, né? Eu posso ter também porque eu preciso cumprir regras, leis ambientais, sim, esta é uma grande motivação. Posso ter porque lá na frente eu vislumbro uma possibilidade de um financiamento, sim. Então, em alguns financiamentos, você precisa apresentar auditoria, né? Posso fazer para reduzir desperdícios? Eu estou desperdiçando com água, estou desperdiçando energia, estou desperdiçando material. Sim, você pode fazer uma auditoria para conter gastos. Então veja, você já está em conformidade. O que você quer agora é reduzir gastos. E a auditoria ela pode ser muito legal nesse sentido. Tá? Eu posso fazer isso porque a comunidade está pressionando? Pode, porque é uma exigência de mercado, porque há uma competição entre produtos e o meu produto está certificado e o do vizinho não. Isso faz um diferencial de mercado? Sim, na competição de mercado isso faz. Tá? Então eu ganho uma imagem positiva, eu ganho uma imagem verde, uma imagem de cuidado para com o meio ambiente. Eu posso utilizar-me disso, inclusive para fazer um marketing forte em relação a isso. Muitas empresas fazem desse jeito, tá certo? Pode ser que a minha empresa seja filial e a matriz exige isso, ou o meu cliente exige isso, ou o meu fornecedor, né, eu vou exigir do meu fornecedor. Então veja, eu posso agora adequar aquelas classificações que nós já tínhamos visto, né, anteriormente, tá certo? Muito bem, estas seriam em relação aos critérios. Eu posso classificar em relação ao objetivo? Pode. Você pode classificar em relação ao objetivo. Se o teu objetivo é a certificação, então você vai ter uma auditoria de certificação. Ah, eu quero uma auditoria de certificação da ISO 9000. Isso é uma questão. Ah, mas eu quero ambiental. Ok, então aí você vai trabalhar com a ISO 14000 substituída pela ISO 19011, tá? Que fala sobre a certificação de empresas, né, auditorias ambientais. Então eu quero uma certificação para N razões, aquelas que eu acabei de mencionar para vocês. Para a certificação existem 4 momentos específicos. Então, quando existe aqui uma auditoria de terceira parte, quando é uma instituição autorizada, licenciada, em que exista permissão para fazer esse tipo de auditoria e possa certificar, porque não é qualquer entidade que pode certificar, ela precisa estar autorizada, ela precisa estar ela certificada para certificar. Tá? Então, neste caso, é necessário observar alguns passos. Então, nós temos uma parte, uma etapa que nós podemos chamar de pré-auditoria. O que acontece nessa pré-auditoria? Eu faço a solicitação da auditoria para esse ente, para essa entidade, para esse ente certificador, tá? Eu forneço as informações que são básicas, que são necessárias e solicito a visita. Então veja, é possível que o meu SGA já esteja todo acertadinho, né? Lembrem-se que o SGA é necessário para isso. E a gente já viu agora há pouco. Então eu solicito a visita. E aí elabora-se um plano de auditoria. Os auditores elaboram esse plano vai ser aprovado ou reajustado de acordo com os objetivos, de acordo com as necessidades. E aí se consolida o plano, ou seja, eu vou realizar esse plano. E aí passa-se, portanto, para a segunda etapa, que é a etapa de auditoria propriamente dita. Então ocorre uma reunião de abertura da auditoria, a auditoria é realizada,
cada responsável vai para a sua parte respectiva, faz a coleta dos dados, né, comprova as evidências e nós fazemos a comparação entre as evidências e os critérios que foram pré-estabelecidos neste plano de auditoria. Muito bem, uma vez isso tudo realizado, faz-se uma reunião de encerramento, passando-se todas essas informações, passando-se, portanto, esse resultado prévio de auditoria, e aí, depois da reunião, coletadas as opiniões, coletados todas as informações restantes, vai-se fazer agora o relatório de auditoria, né? Considerando-se a certificação ou não considerando-se a certificação. Uma vez dada a certificação, ela não é para sempre, né? Ela não é ad eterno. Existe uma terceira fase que nós chamamos de auditoria de manutenção. Essas auditorias de manutenção, elas podem até ser feitas internamente. E o que são essas auditorias de manutenção? São aquelas providências necessárias que eu tenho que fazer para monitorar o meu processo, o meu procedimento, toda a minha atividade, toda a minha empresa. Então eu posso fazendo essas auditorias que são internas. Quando eu percebo alguma coisa, eu posso realizar uma auditoria interna que mantém as minhas conformidades. Eu tenho que manter aquilo que está em conformidade. E aí, quando vence a certificação, nós passamos por uma quarta etapa que vai se repetir ad infinitum, aí sim, a auditoria de recertificação. Então, uma vez que eu tenho a certificação, ela tem que ser mantida. E quem me ajuda a manter essa certificação são as auditorias de manutenção. Uma vez que vence ou que esteja pronta para vencer, solicita-se então uma nova auditoria para essa recertificação e se faz todo esse procedimento de auditoria de certificação. Só que agora, veja, você já tem a experiência, você já tem a prática, você já tem as informações, você já tem delimitadas conformidades e não conformidades. Significa dizer que as exigências de uma auditoria de recertificação, elas devem ser maiores do que a da auditoria de certificação. Por quê? Porque o objetivo desta auditoria é exatamente possibilitar essa melhoria contínua nas atividades, né? Então, se eu faço relatórios, se eu faço especificamente, se eu digo quais são as conformidades e não conformidades com o plano de ação para cada uma delas, é muito provável que a outra auditoria que eu faça, ela apresente resultados melhores. Este é o meu objetivo. Esta é a razão de ser das auditorias, tá? Um segundo tipo de auditoria, então esse é o primeiro, a primeira auditoria, né? O objetivo dessa auditoria era a certificação. Mas eu posso ter outro objetivo. Eu posso, por exemplo, querer desativar uma empresa, eu posso querer desativar um empreendimento, uma atividade, e aí eu quero saber o passivo ambiental. Eu quero saber as consequências da desativação. Eu quero saber os efeitos disso para o ecossistema, para a população de entorno, né? É claro que essas consequências, se forem negativas, elas terão um efeito jurídico lá na frente. Esse efeito jurídico é a responsabilização. Então eu faço algo que se chama de auditoria de descomissionamento. Então eu levo em consideração a situação posta agora, tá? E eu comprovo como está a situação no momento em que eu desativei, no momento em que eu paralisei definitivamente as minhas atividades. Eventualmente, mais para frente, foi encontrado aí um dano, um passivo ambiental, etc, etc, etc. Pera lá, então esse passivo ambiental aconteceu depois da minha desativação, porque o status
está aqui. Então a auditoria me mostra esse status. Ora, depois disso, pode ser que alguma coisa tenha acontecido, mas que não foi por ordem, por motivação da desativação do meu empreendimento. Então, essa é a auditoria de descomissionamento. Tá? Uma outra auditoria que é muito interessante é uma auditoria chamada de responsabilidade, due diligence. Essa auditoria de responsabilidade é sempre que eu necessito, que eu gostaria, que me vem uma oportunidade de negócio, uma oportunidade de fazer e adquirir um negócio, adquirir uma empresa, enfim, a atividade está sendo revisitada no sentido de, por exemplo, de separar, né, de fazer uma divisão de empresas ou de fazer uma fusão de empresas. Então existe um negócio, uma oportunidade de negócio. Vamos avaliar o passivo ambiental da empresa para ver se vale a pena adquirir a empresa, para ver se vale a pena assumir essa empresa ou adicioná-la à minha. Enfim, essa auditoria de responsabilidade é muito importante em relação à responsabilização de passivo ambiental numa empresa que ainda está em atividade. A diferença é essa, ela ainda está em atividade. E aí o que acontece? Nós podemos ter 3 fases importantes aqui. Uma fase, a primeira fase, que é a fase de investigação e de avaliação dos problemas ou do problema que está posto, da minha desconfiança. Tá? A fase 2, eu determino a extensão do problema e eu vou avaliar, inclusive, quantitativamente, em termos de financeiro, aqueles passivos. Porque os passivos ambientais, eles compreendem, eles resultam em responsabilidade civil, penal, administrativa, tá certo? E isso pode se transformar em valores que podem ser exorbitantes, tá? Então eu vou determinar esta extensão do problema. A contabilidade, a conta de quanto foi isso. Então eu faço uma avaliação nesse sentido. E, se for necessário, na fase 3, se for necessário, as ações corretivas. O que é preciso para remover esses riscos ou reduzir esses riscos. Então eu faço toda uma auditoria e eu faço agora um plano de ação exatamente centrado, né, os meus olhos estão postos nos problemas. A minha preocupação é encontrar problemas e resolver esses problemas. Como eu posso fazer? Né? Então existe aí um plano de ação na auditoria de responsabilidade. Tá? Existe uma outra auditoria que pode ser feita, que é chamada de auditoria de sítio. Aqui, na verdade, a gente confunde um pouquinho com a chamada perícia. Tá? Então, aqui eu vou avaliar, na verdade, um local, um sítio, uma localização, um ambiente, e eu vou averiguar o estágio de contaminação deste local. Tá? Os procedimentos são muito parecidos com a da perícia. Aliás, a auditoria tem muito de similar à perícia. Tá? Então aqui eu avalio o estágio de contaminação. Por óbvio, um relatório e eventualmente um plano de ação para afastar essa contaminação, para recuperar esta área, enfim. E é possível também fazer uma auditoria de processo. E aqui eu quero otimizar a gestão. Aqui é uma ferramenta de gestão. Eu quero melhorar a minha eficiência produtiva. Eu quero minimizar recursos. Eu quero minimizar o uso de energia. Eu quero, na verdade, minimizar insumos. Eu quero trabalhar agora com as minhas conformidades. E as minhas conformidades, ela está adequada à legislação, mas ela pode ser mais interessante para mim em termos de gestora, em termos de administração, em termos de gestão.
né? E aí, no caso, eu vou fazer uma auditoria de processo para otimizar, para ser uma ferramenta de auxílio para mim. Meus queridos, rapidamente, resumidamente, os tipos de auditoria. De acordo com a necessidade, de acordo com o caso, você vai escolher um ou vai escolher outro. E vocês perceberam que existem auditorias que englobam outros tipos de auditorias, porque aqui nós estamos falando quanto a alguns critérios de classificação. Então, algumas podem se interpenetrar e podem ocorrer simultaneamente. Ok? Fico à disposição de dúvidas e comentários. Beijo a todos, até o próximo encontro.